Fala galera, beleza? Bora pro relato do quarto dia. Olha só, bem, vou começar lá de manhãzinha, né, do começo do dia. Em geral, eu fiz todo o mesmo procedimento que eu fiz nos outros dias. Levantei, tomei café, fiz meu alongamento, fiz minha liberação miofascial, principalmente algumas partes que eu já estava sentindo pelas corridas anteriores. Depois eu fiz o teste ortostático. E o que eu achei bem bacana é que no teste ortostático ele mostrou que eu estou tendo uma melhor recuperação do que no segundo e no terceiro dia. Mostrou que eu tive uma grande recuperação em geral nisso. Esse teste ortostático ele pega muito a frequência cardíaca em repouso, tanto sentado quanto em pé, e vai comparando com os outros dias. Então foi bem bacana saber que está dando uma recuperação. Isso pode estar mostrando algum sinal de adaptação do organismo ao tipo de treino, já que você está dando estímulos para o organismo, ele pode estar se adaptando melhor e tentando ficar mais forte para que você continue com a sua sequência, tá? Bem, na parte corrida, eu resolvi hoje fazer a mesma coisa que eu fiz no segundo dia. Eu achei interessante aquela configuração, aquela configuração foi a que menos me cansou. Isso é, eu corri 30 km, depois corri mais 20 km. A vantagem dessa configuração é que quando você começa a fadigar, no meu caso, né, próximo aos 30 km, eu dou uma pausa, vou no banheiro, tenho aquela oportunidade de fazer aquela pausa eficiente de alongamentos, uma caminhada, né, um agachamentozinho básico, e depois eu retorno. E foi o que eu fiz hoje, e deu muito certo. Eu concordo que, de diferente do segundo dia, é que quando a coisa ficou um pouco mais pesada, quando o organismo começou a sentir um pouco mais, ele sentiu bem mais do que no segundo dia. Mas, em geral, ele foi melhor do que o primeiro e o terceiro dia, né? Então foi bem bacana assim, de estar fazendo essa configuração. Minha cabeça ficou bem forte nisso. Concordo que, independente do que aconteça, quando vai chegando no final da série, mais próximo de 50 km, no caso de hoje, quando chegou em 42, eu senti muito, assim, que eu queria acabar, mas eu já tinha criado umas estratégiazinhas de alimentação, de hidratação durante os últimos 20 quilômetros, então as metas eram curtinhas, então foi mais motivante. Tipo, a cada 4 quilômetros eu ia me hidratar mais e tal, e aí passou relativamente rápido. Não quer dizer que não foi difícil, assim, de eu estar sentindo o corpo, o cansaço em cada série, quando ele está entrando no processo de fadiga, eu senti, mas assim, a composição foi bem próxima do segundo dia, que para mim foi o melhor, tá? Se comparar os dias, o primeiro dia, em classificação numa tabela de 0 a 10, eu podia classificar ele como 7. O segundo dia, que foi o dia mais fácil, na classificação de 0 a 10, 5. O terceiro dia, que foi o mais difícil para mim, eu posso classificar como 8. E o de hoje como 6. Eu acredito que hoje tinha tudo para ser igual ao segundo dia. Mas como está acumulando esse excesso de treinamento no organismo, eu acredito que eu estou sentindo um pouquinho mais, tá? Mas se for classificar o ponto interessante do dia de hoje, foi exatamente essa adaptação do teste ortostático, já que as noites de sono foram muito semelhantes de tamanho e de percepção, dormi, acordei bem, mas ele mostrar que talvez o organismo esteja se adaptando é muito legal. Aliás, o processo de treinamento ele todo funciona com isso. Você dá estímulos para o organismo, você tira o organismo da homeostase, né? A homeostase é o ponto comum, aonde que você está, o nível que você está. Você tira ele da homeostase, faz uma fadiga grande para ele, ou dá um estímulo muito grande, e ele é obrigado a se recuperar para chegar na homeostase. Porém, toda vez que você faz isso, o organismo ele chega na homeostase e passa um pouquinho, porque ele entende que você pode dar um outro estímulo desse mesmo tamanho e ele tem que ficar um pouquinho mais forte. Se for esse processo é o que compõe, por exemplo, uma periodização de treinos, é o que leva a gente a estar tendo as adaptações dos estímulos, né, de exercícios, e faz o organismo ficar mais forte, mais preparado para uma prova, por exemplo, ou para estímulos que você vai dando, tá?
Então, se aconteceu isso no meu organismo, possivelmente essa recuperação da noite pode ser explicada por esse processo. Mas olha, não tem como confirmar isso. É só uma base teórica do que pode estar acontecendo, até porque eu não teria uma outra resposta de ter melhorado, uma vez que eu já tive uma sobrecarga de 3 treinos consecutivos. Era, em teoria, para hoje eu estar ainda mais cansado, né? Mas vamos que vamos. Isso é bem legal, assim, de estar vendo que o organismo está se adaptando de alguma forma. E agora é esperar para o 5º dia, porque tá quase acabando, né? Já foi 200 quilômetros aí, tá bom? Então, gente, obrigado, valeu demais vocês estarem acompanhando aí. Grande abraço, fica com Deus. Valeu.